Unidade 3, Cultura, Religiosidade e Tecnologias na Modernidade Ocidental. Aula 13, Revisão e Avaliação. Muito boa tarde, Amazonas, tá? Boa tarde para todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Mais uma vez eu estou com vocês aqui, professor Eduardo Gomes. Hoje a nossa aula de revisão e a nossa avaliação da terceira unidade. Uma excelente tarde para todos vocês, professores presenciais, alunos comunitários, todas as pessoas que estão acompanhando nesse momento esta transmissão. Antes, gente, da gente começar essa revisão, gostaria de fazer algumas recomendações em relação à questão da atenção dos alunos nessa revisão, que é muito importante, tá? Então, eu peço para que os nossos amigos professores presenciais, como sempre fazem, deem uma atenção especial aos alunos, perguntem se eles estão entendendo, se eles não estiverem entendendo, que peçam que eles perguntem na hora da interatividade, para que a gente possa fazer uma excelente avaliação, tá bom? Então vamos lá para o nosso momento de revisão. Muito bem, gente, estamos de volta para iniciarmos essa revisão. Mais uma vez, lembrando, para que vocês prestem atenção, se ficar alguma dúvida, me contacte na hora da interatividade, tá bom? Relembrando, vamos relembrar alguns tópicos nessa revisão que nós vimos durante essa terceira unidade. Um desses assuntos, que é um assunto inclusive que cai muito em Enem, em vestibulares, em concurso público, é o chamado Renascimento. O Renascimento, ele foi um acontecimento, gente, que marcou um período, marcou uma época, e ele teve também algumas características de transição. Quando eu digo transição, é que ele acontece no momento onde a humanidade vai passar por um momento de transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna. O termo renascer, nesse renascimento, significa basicamente uma volta aos ideais greco-romanos, uma volta às ideias humanistas da Grécia Antiga, de Roma, da valorização da arte, da valorização do belo, das pinturas, das esculturas. Então, o termo praticamente preconiza isso. Quando a gente fala, por exemplo, nesse termo, de uma maneira mais ampla, para a gente poder pensar em renascimento na Europa, a gente volta um pouco no tempo, porque lembram-se que eu falei para vocês do chamado pré-renascimento? Então é interessante a gente saber essa diferença. O termo pré, evidencia o que vem antes, evidentemente. Então a gente teve um período ali na região da Itália, na Europa, onde aconteceu uma efervescência cultural muito forte. Foram dois períodos, um chamado de Trecento, em dialeto toscano, e outro chamado de Quatrocentos, com esse sotaque mesmo, um sotaque que beira o latim, que beira o parleve, que era um dialeto também falado lá naquele momento. E a partir daí, gente, que a gente vai começar a perceber essas mudanças, não só na postura dos artistas, como também no pensamento da época. Entre eles, eu posso destacar a troca, a mudança do teocentrismo, que eu trago aí na próxima tela para vocês, para o antropocentrismo. Essas informações foram informações que nós discutimos aqui, inclusive, e funcionou naquela época como uma mudança de paradigma. Eu vou colocar a informação na sequência para que vocês possam perceber. O teocentrismo tinha Deus ali como a medida de todas as coisas, como o centro do universo. Já o antropocentrismo, o homem como a medida de todas as coisas e o homem como o centro do universo, ele acabou predominando nessa virada do século XV para o século XVI, que é quando basicamente a gente tem uma consolidação
dessa Idade Moderna e, sobretudo, né, do que nós classificamos como Renascimento. A gente vai ter uma transição entre o mundo pós-romano, né, dessa cultura, né, pós-romana, pós-Império Romano, né, para o capitalismo. Né? O que é que existia nesse mundo pós-romano? O feudalismo. Né? E a partir do momento que o feudalismo entra em decadência, nós vamos ter outro sistema econômico, né, que vai entrar em ascensão, chamado de capitalismo. No entanto, gente, né, naquele período, né, no período da Idade Moderna, outras teorias, né, dentro do próprio Renascimento, também, né, acabaram emergindo. Entre elas, né, eu destaco para vocês duas, né, em particular. Eu trouxe até uma imagem para que vocês possam aí observar, né, o geocentrismo e o heliocentrismo. Inclusive, essas duas imagens, se vocês perceberem, né, fazem uma alusão, né, a essa proposta, né, teórica. O geocentrismo, ele dizia que a Terra era o centro do universo. Não o homem, não Deus, né, e sim a Terra. Já o heliocentrismo, né, hélio, né, geo quer dizer terra, né, hélio quer dizer sol, né, o deus Hélio na antiguidade, né, na cultura greco-romana, né, significava, né, o sol. Centrismo é o centro, então o heliocentrismo seria uma teoria, né, que preconizava, que defendia que o sol era o centro do universo. A partir daí, gente, a gente vai perceber que essas teorias foram colocadas, evidentemente, por alguns pensadores. Entre eles, nós podemos destacar, né, dois em particular, né, que eu trouxe aí para vocês, para ilustrar: o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei. Muitos desses pensadores entraram em rota de colisão, né, com a própria Igreja Católica, porque a Igreja Católica, mesmo estando num período já diferente, né, num período moderno, ela ainda vai estar com aquele pensamento medieval, né, da época da Idade Média, de que Deus era o centro do universo. Então ela não aceitava, né, propriamente essas teorias, nem do Copérnico, nem do Galileu, nem de outros pensadores que acabaram, né, se colocando durante aquele momento, né, expondo as suas teorias. E é a partir daí que a igreja começa a pegar pesado, né, começa realmente a pressioná-los para que eles voltem atrás nessa proposta teórica. Outro assunto que a gente acabou abordando também, gente, durante esse terceiro bimestre, nessa terceira unidade, na realidade, foram as chamadas grandes navegações. As grandes navegações têm como protagonistas principais, né, dois países, né, que a gente chama de países ibéricos: Espanha e Portugal, né, ou Portugal e Espanha, como queiram. O termo Península Ibérica se refere basicamente a esses dois países. A gente vai ter, dentro de, eu diria que de uma proposta de expansão, né, de uma expansão tanto marítima quanto comercial, o contato desses dois países com o Oriente. E esse contato com o Oriente proporcionou, né, uma riqueza impressionante no sentido de desenvolvimento marítimo, né, de navegação, a partir do aprimoramento de algumas técnicas. A Espanha, por exemplo, ela vai ter um domínio sobre o que a gente compreende como América Espanhola, né, porque essa expansão que houve desses países, né, além da conquista de parte do território, né, do continente africano e do continente asiático, eles também vão acabar dividindo o novo mundo entre si, né, ou seja, a América. O Cristóvão Colombo é o responsável, né, segundo a história, pelo descobrimento da América, né, no ano de 1492. Já o Pedro Álvares Cabral, né, são dados oficiais, né, o que contam os livros de história, mas a gente tem outras teorias, né, como do Pison, por exemplo, como eu já citei aqui para vocês, que chega no Brasil em meados de abril de 1500, né, ou seja, a gente vai perceber que a partir do momento que essas técnicas de navegações avançaram e que esses dois países ibéricos abraçaram uma proposta além mar, eles realmente, né, conseguiram parte dos seus objetivos,
que era a conquista de novos territórios. Agora, logo de início, como a proposta deles era uma proposta metalista, né, uma proposta de encontrar ouro, eles acabaram não obtendo sucesso de imediato, mas posteriormente isso também, né, essa meta foi alcançada. Outro assunto, gente, que a gente acabou abordando aqui é também um assunto que merece uma atenção especial, foi a chamada Reforma Protestante. O que foi então o protestantismo? A Reforma Protestante ela foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Apostólica Romana e que culminou com a divisão e também com o estabelecimento de várias igrejas cristãs, ou seja, muitas outras igrejas foram formadas a partir da ótica de uma perspectiva, né, judaico-cristã, só que com outros, eu diria que outros procedimentos, né, diferente de alguns dogmas adotados pela própria Igreja Católica. A gente tem, a partir daí, né, dessas outras igrejas, algumas denominações, né, e alguns líderes religiosos que se destacaram. Eu posso citar, por exemplo, né, os mais famosos, né, entre eles o Lutero, né, que desencadeou uma nova religião chamada de luteranismo. Inclusive, a gente tem o luteranismo presente no Brasil, né, na atualidade. Tivemos também o calvinismo, do João Calvino, e o anglicanismo, né, do Henrique VIII, né, que era rei da Inglaterra durante aquele período. E quando isso aconteceu, então? Vamos começar a observar quando foi que isso acabou ocorrendo. A Reforma Protestante ela ocorreu a partir do século XVI. Quando eu falo a partir do século XVI, evidentemente dos anos 1500 em diante. Então a gente vai ter essa empreitada, essa revolta, esse protesto desses líderes religiosos contra determinados dogmas da Igreja Católica, entre eles a prática de usura, a quebra do celibato, né, e a própria venda de indulgência. E onde isso ocorreu? A gente vai ter uma base muito forte de protesto em alguns países específicos lá da Europa. O movimento reformista em si, ele acabou tendo mais força lá na Alemanha, né, com o próprio Lutero, na Suíça, né, com o Calvino, e na Inglaterra com o próprio Henrique VIII, como eu já aqui, né, afirmei anteriormente. Para que a gente possa perceber, gente, e entrar na atmosfera do Renascimento, eu trouxe para vocês um vídeo, né, para a gente relembrar algumas teorias astronômicas, né, acerca do Renascimento, que a Terra seria o centro do universo, né, o próprio Sol seria o centro do universo, as teorias que surgiram dos mais diversos pensadores naquele momento, para que a gente possa, né, realmente, de fato, perceber, entender, né, compreender esse universo. Então vamos lá assistir. Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada, enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo. Terra ou Géa, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do universo. O geocentrismo da antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente e a Terra permaneceu no centro do universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo e os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno.
Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo, e em finais do século XVI e início do século XVII, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do universo. Muito bem, pessoal, vocês puderam perceber, né, esses vídeos que a gente acaba colocando para vocês, eles servem para reforçar o que nós acabamos discutindo aqui durante as aulas, durante a revisão. Em particular, nós tivemos aí o exemplo, né, de algumas teorias que acabaram sendo desenvolvidas, né, ou colocadas por alguns pensadores do período renascentista. Já sobre a questão da reforma, né, vamos voltar agora para entender a reforma, que foi no mesmo período. Nós teremos, antes daqueles pensadores famosos que eu falei para vocês, né, o próprio Calvino, Lutero, Henrique VIII, nós tivemos precursores, ou seja, nós tivemos alguns outros pensadores, alguns outros pré-reformistas que acabaram, né, digamos assim, tentando instituir uma reforma da igreja. Eu apresento aí para vocês o John Wycliffe, né, que foi um desses precursores, e também o Hus. Né? Hus, ele vai ser uma pessoa que se dedicou, né, naquele período, né, à docência, né? Ambos foram professores, né, e eles defendiam, né, uma reforma profunda da igreja. Né? Vamos conhecer um pouco mais de cada um. O John Wycliffe, ele foi professor de Oxford, né, e defensor de uma igreja nacional. Ele destacou-se como crítico no sistema eclesiástico, né, da própria igreja, fazendo duras acusações à chamada venda de indulgências. Já o Jan Hus, ele também foi professor, né, da Universidade de Praga, retomou as suas pregações, né, e alguns conceitos do John Wycliffe ao defender a independência nacional da Boemia. A Boemia, gente, para quem não conhece, ou a Boêmia, era um dos estados da Confederação Germânica, né, da antiga Confederação Germânica, do que hoje é a Alemanha. Né? E ele, por essas suas convicções, né, por bater de frente com o sistema, bater de frente com a igreja, ele acabou queimado vivo por determinação de um dos concílios que houve na época da própria Igreja Católica, que foi o Concílio de Constança, em 1415. Vocês podem perceber que os anos 1400 é século XV, né? Ou seja, a Igreja ainda estava, né, em pleno século XV, né, com um pensamento teocêntrico muito forte, né, e retaliando, inclusive com a morte, as pessoas que faziam oposição, né, às suas teorias, aos seus dogmas. Entre as doutrinas, gente, que eu posso destacar dessa reforma protestante, né, que predominou, né, eu diria, a partir da formação, né, de novas religiões cristãs, né, que se desmembraram ali, que romperam com Roma, nós podemos destacar a predestinação. A predestinação, ela foi uma proposta dentro da teoria calvinista, né, do João Calvino, onde uma pessoa, né, um ser humano, já nascia predestinado, né, a ter sua salvação. Então, é a partir daí que a gente vai diferenciar a doutrina calvinista da doutrina luterana, né, que vem logo abaixo, né, a doutrina de Lutero, que dizia que a salvação só viria pela fé. Em ambas as doutrinas, o foco principal é a salvação, tanto na predestinação, só que aí não dependia do livre-arbítrio do indivíduo, né, você já vinha predestinado, de acordo com o calvinismo. Já de acordo com o luteranismo, tá, a fé, inclusive, né, salvava e estava acima dos atos. Né? Só a fé poderia conduzir o indivíduo à salvação. Ainda, gente, né, relembrando alguns assuntos que nós acabamos abordando durante essa terceira unidade, nós vamos agora tentar relembrar o que aconteceu no início do período colonial do Brasil, né, com as chamadas capitanias hereditárias.
As capitanias hereditárias, gente, foi um processo de loteamento, né, basicamente, do Brasil, né, uma divisão espúria, esdrúxula, né, feita por Portugal, né, pela coroa portuguesa na época, para monopolizar toda a produção açucareira daquele momento, né, daquele período. De que período eu estou falando? A partir de 1530 em diante, quando, né, sobre a prerrogativa, né, do Tratado de Tordesilhas, os portugueses acabaram pegando o seu lado, né, do tratado, a sua parte que lhe cabia, e dividindo, né, em 15 pedaços, em 15 partes. Essas são as chamadas capitanias hereditárias. Né? Por que capitania? Né? Porque era um pedaço de terra que tinha um dono, entre aspas, né? Indicado pela Igreja Católica, que era o donatário, né? E indicado também pela coroa. Quando eu digo indicado pela Igreja, gente, muitas pessoas podem dizer, não, professor, quem indicava era a coroa. Mas a coroa e a Igreja estavam imbricadas. Né? A gente não vai ter uma dissociação, né, uma ruptura tão forte entre a coroa portuguesa e a própria Igreja Católica. Então havia também o dedo da Igreja em algumas indicações. É a partir daí que a gente vai perceber que esse período colonial, né, vai ser praticamente todo ele regado, né, ao açúcar, né, que era o principal produto. Né? Por isso que os portugueses eles adotaram um sistema que eles já tinham tido experiência, tanto nos Açores, quanto na Ilha da Madeira, né, nos países lusófonos, africanos, alguns países asiáticos, que era o plantio, né, dessa cana-de-açúcar e a produção, consequentemente, do açúcar, que ficou conhecido na época como ouro branco. Então, é a partir daí que a gente vai começar a perceber que esse sistema, né, esse pacto colonial, ele tinha um objetivo principal da colônia gerar riquezas, né, recursos para a sustentabilidade da metrópole. Quem era colônia? Nós. Quem era metrópole? Tá? Os portugueses, né? Portugal, naquele caso. E para isso, gente, eles precisavam, né, para eles tocarem um negócio, né, como eles faziam nas suas antigas feitorias lá da costa atlântica, né, eles tinham que ter também mão de obra. E no primeiro momento eles acabaram, né, utilizando a mão de obra indígena, mas alegaram uma série de fatores. A igreja também era contrária na época à escravidão indígena e eles acabaram substituindo essa mão de obra pela mão de obra africana. Entre os fatores que eles alegavam, né, para trocar essa mão de obra, nós temos aí, né, alguns deles alencados. A gente pode afirmar que, do ponto de vista do, né, europeu, né, em particular do português, eles alegavam que havia uma inadaptação do índio ao trabalho de engenho, né? Ou seja, o índio não tinha se adaptado. Também eles alegavam uma barreira cultural muito forte, as próprias doenças que foram trazidas por eles mesmos, né, que acabaram dizimando parte da população indígena. A igreja não aceitava essa escravidão, como eu mencionei aqui, e uma desculpa, né, esfarrapada, eu acho que a desculpa mais pobre que tem entre essas, né, a tentativa de justificativa, eles diziam que os africanos eram culturalmente, né, eu coloco aspas aí nesse termo, mais próximos dos europeus, né, pelo fato, né, da localização geográfica e também pelo fato das trocas culturais existentes entre a própria Europa, o mundo árabe e o continente africano. Mas eu acho que essa é a desculpa mais esfarrapada que tem de todas, tá, gente? Porque a gente não pode tentar justificar algo culturalmente para escravizar, né, o outro. Então, é uma desculpa que não cola, né, realmente isso não fazia sentido. Essa troca aconteceu muito mais, né, pela pressão da igreja mesmo, que ainda tinha, né, uma importância significativa mesmo a gente estando na chamada Idade Moderna. Foi a partir daí, gente, que se intensificou o chamado tráfico negreiro. O tráfico negreiro, ele enriquecia a burguesia. A burguesia era uma nova camada social, né, que habitavam as grandes metrópoles, em particular a metrópole portuguesa, e gerava tributos para o rei, né, gerava impostos. Os traficantes,
eles capturavam os negros nas colônias portuguesas na África e depois vendiam para diversas pessoas que tivessem interesse, mas aqui era o mercado consumidor que tinha, né, esse interesse. Como a gente acabou observando durante o decorrer das aulas, existiam até comércio, né, ao ar livre dessas pessoas, né, desses indivíduos que foram escravizados, trazidos do continente africano compulsoriamente e obrigados aqui a prestar trabalho escravo. Então, é a partir daí que a gente vai perceber que muitos deles começaram a se revoltar com essa situação, né, e formaram, né, fugiram no primeiro momento e, consequentemente, formaram os chamados quilombos. O termo quilombo em si, ele faz parte, né, se nós quiséssemos ver a sua etimologia, né, a origem da palavra, ele faz parte do dialeto do povo banto. O povo banto é um dos povos que vive no imenso continente africano, né, uma das etnias, e esse termo significa povoação. O quilombo é uma povoação, é um aglomerado de pessoas, né, um núcleo de habitantes, né, que desenvolvem ali comércio, né, e também, né, a própria agricultura, né, poderiam falar sua língua, praticar a sua própria religião e também resistiram de forma significativa à escravidão. Por outro lado, a estrutura da produção açucareira demandava, eu diria, que investimentos, não só na mão de obra escrava, mas também na construção e manutenção dos engenhos. É a partir daí que a gente tenta observar isso a partir de uma ótica mercantilista, né, uma ótica de comércio marítimo e também de tráfico marítimo. Esse mercantilismo ele determinava o acúmulo de riquezas na própria metrópole portuguesa por meio da exploração da colônia Brasil. A própria colônia e sua gente, né, com as suas dificuldades, com as suas limitações, exigia, né, um constante esforço da adaptação dessa mão de obra escrava. É difícil você chegar em outro local, em outro país, com outra cultura, pessoas que falam outra língua e ainda ter que submeter à escravidão. Então, era uma situação, né, realmente de grande risco e de vulnerabilidade, né, tanto sexual quanto laboral, né, de trabalho. E, gente, a base de quem detinha o poder na época, né, os senhores de engenho, os grandes latifundiários, era sem dúvida alguma, além do acúmulo do capital, a terra, né, a propriedade privada. O latifúndio, nesse sentido, né, eu trago para vocês na sequência, ele gerava muito lucro, mas exigia uma produção em larga escala. Como havia muita terra, né, os portugueses questionavam, então, né, por que não aproveitá-la? Né, por que não explorá-la? Né, fazer um processo de exploração dentro, né, dessas terras tupiniquins. E é justamente isso que acabou acontecendo, gente. Né? Durante todo o período colonial, nós vamos ter, né, essa exploração, no primeiro momento, né, naquele período ainda que a gente chamou de pré-colonial, do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, e posteriormente a gente vai ter o ouro. Essa dinâmica econômica do Brasil, ela foi constituída em ciclos econômicos. A gente está no segundo ciclo, né, fazendo essa análise, que foi o ciclo, né, do açúcar, né, ou da cana-de-açúcar, fazendo com que muitas pessoas enriquecessem. Inclusive alguns donatários de sucesso que eu citei para vocês, o Martim Afonso de Souza, na capitania hereditária de São Vicente, né, o Duarte Coelho, na capitania hereditária de Pernambuco, né, entre outros que ao longo da nossa história, né, saquearam o nosso país, mataram nossos índios, né, e ainda disseram que isso foi um descobrimento. Eu acho que tem muita coisa errada e nós temos que fazer essas análises para tirar outras conclusões e quem sabe até reescrever a nossa história. A sua aula continua no próximo vídeo.